comum eu ouvir, né, inclusive de alunas, ex-alunas até que não tanto, porque daí elas já saem da formação com uma outra mentalidade, né? Mas mesmo colegas psicólogas dizendo que gostariam de trabalhar na consultoria, mas que tem receio de iniciar, porque não se sente segura para começar na consultoria, acha que não vai ter competência para poder lidar com trabalhar na consultoria, que não vai dar conta, enfim, tem muito isso presente, né? Esses receios, eles estão muito presentes nas colegas que ainda não começaram a trabalhar na consultoria. Então, acho que é importante falar desse tema, por quê? Porque muitas vezes esses receios estão impedindo você de ganhar mais em 3 meses. Então, é possível, sim, iniciar na consultoria com segurança, né? Mas usando algumas estratégias que eu vou compartilhar aqui com você, e que você vai ver que, se você aplicá-las, você vai ter muito mais segurança e muito mais tranquilidade em iniciar na consultoria. E aí, claro, ganhar mais também, né, se esse é o teu objetivo. É importante também a gente falar desse tema, porque, veja, são tantas oportunidades que estão aí nas empresas, né, as empresas demandando serviços nossos enquanto consultoras, e muitas colegas, às vezes, se limitando, né, com uma determinada área, numa determinada atividade, tendo uma remuneração muito baixa, muito aquém do que ela gostaria, né, ou do que ela até mereceria, por todo investimento na formação, todo investimento que faz até hoje, né, para se manter atualizada, pelo seu compromisso ético com, né, o seu cliente, enfim. Então, eu penso que tem muitas oportunidades para serem aproveitadas, e essas colegas estão perdendo essas oportunidades. E são oportunidades na consultoria muito diversificadas, que você pode escolher trabalhar em várias, que vão além do RH, sabe? Eu gosto sempre de frisar isso, porque às vezes algumas colegas têm até alguns preconceitos em relação a atividades de RH, né, que são mais tecnicistas, mas veja, tem tantas outras possibilidades de nós trabalharmos com serviços que estão relacionados com a psicologia do trabalho, e aí incluem, né, tanto qualidade de vida, bem-estar, né, programas de saúde mental no trabalho, diagnóstico organizacional, tanto em saúde mental no trabalho quanto em desenvolvimento humano e organizacional, atividades de desenvolvimento humano e organizacional. Tem alguns temas que estão na pauta estratégica das organizações, e esses temas estão exigindo que essas organizações tenham intervenções, e essas intervenções nem sempre podem ser desenvolvidas por profissionais de dentro da empresa. E aqui eu quero reforçar algo que eu sempre digo, né? Não é por uma questão de competência dos profissionais que estão dentro da empresa, não é isso. Às vezes tem psicólogas, sim, dentro da empresa, mas que algumas atividades, né, fazem com que, primeiro, essa psicóloga que está trabalhando dentro da empresa, ela não tenha se preparado para aquele tema. E pela urgência que a empresa tem em dar respostas, né? Por exemplo, vamos falar de saúde mental no trabalho, né? Ela não tem tempo de se preparar para dar a resposta que a empresa precisa. Ou então, veja, trabalhar com saúde mental no trabalho, por exemplo, com grupos, né? Se você vai trabalhar com as clínicas psicodinâmicas do trabalho, não é recomendável que a profissional de dentro da empresa coordene esses grupos. Por quê? Porque existem questões subjetivas na relação estabelecida entre o grupo e a coordenação do grupo. Com base em que eu falo isso?
Com base no meu estudo em processos de grupos há mais de 23 anos, eu estudo processos de grupos. Eu sou hoje didata da Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos. Então, nós estudamos o funcionamento dos grupos. E a relação estabelecida do coordenador com o grupo, existem questões subjetivas que não é adequado que pessoas de dentro da empresa, que já têm um vínculo psicoafetivo, vá coordenar esse grupo, por exemplo, de saúde mental no trabalho. E aí, o que as empresas precisam? De profissionais, contratar profissionais, que são prestadoras de serviço, que têm uma neutralidade, né, em relação aos vínculos afetivos com seus funcionários, para poder realizar esse trabalho. Outro exemplo que eu quero te dar, por que as empresas contratam, né, tem muitas demandas para trabalhar na consultoria. Um outro exemplo em relação ao desenvolvimento de lideranças. Olha, eu trabalho com esse tema há mais de 30 anos. E depois, na consultoria, eu comecei já trabalhando com esse tema na consultoria, né? Desenvolvimento de lideranças. E também existe um aspecto bem importante no que diz respeito ao desenvolvimento de lideranças, é que não é recomendável que quem vai fazer o trabalho, quem vai coordenar o trabalho, né, de grupos de desenvolvimento de lideranças, seja alguém que esteja no nível hierárquico, posicionado abaixo daqueles líderes que vão estar ali sendo desenvolvidos, né? Não é recomendável. Existem questões subjetivas como relações de poder, subordinação e muitas outras que irão permear que não é recomendável. Eu vejo, às vezes, algumas empresas fazendo isso de uma forma muito equivocada. E aí, o que vai acontecer? Os líderes fazem de conta que estão ali, né, se desenvolvendo, mas existem questões de autoexposição, né, porque eles serão estimulados a estarem se expondo ali no grupo, e eles não vão se sentir à vontade de fazerem isso com alguém que está hierarquicamente abaixo deles. Então, não é possível, tem coisas que não dá, não vai ser efetivo. E aí as empresas precisam, sim, de nós consultoras. Veja, se consultoria fosse algo que não desse retorno, eu não estaria na consultoria há 22 anos. Faz 22 anos, eu já tive convites para voltar para a área corporativa, trabalhar como gestora de RH, né, que eu era gestora no início da minha carreira, por 13 anos, fui gestora de RH, mas eu não tive interesse, né? Todos os ganhos que eu tenho na consultoria, desde qualidade de vida, autonomia, até sim ganhar mais, né? Fazer minha agenda, fazer meu faturamento, enfim. Então, é importante a gente falar desse tema, né? Porque tem muitas demandas e muitas colegas estão se impedindo de iniciar na consultoria porque não se sentem seguras de iniciar.